Então, boa noite a todos, boa noite aos visitantes, sejam bem-vindos. Os visitantes bonitos aí, sua amiga também. Bem-vindos. Então, como já foi falado aqui no início, nós vamos falar nada realmente de novidade, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada momento. Muitas vezes a gente lê um versículo 25 vezes e na 26ª é que recebemos a revelação. E eu espero que aconteça isso na vida de vocês, na minha vida também, porque a gente que ministra acaba também recebendo a correção, a exortação, a bênção, e é isso que eu espero que aconteça hoje aqui. E eu quero orar, quem quiser, ore também. Bom, esse seminário foi, o título foi dado por Deus para o pastor, e o título é Igreja, Caminho e Tropeços. Então nós vamos hoje começar a falar de igreja, e depois nós vamos falar do caminho e do tropeço, né, que acontece na igreja. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é o que é igreja. E geralmente quando a gente fala em igreja, geralmente, eu não sei se todos, mas de um modo geral, imediatamente quando a gente fala que é cristão, as pessoas perguntam: que igreja você congrega? Né? Então geralmente quando a gente fala de igreja, vem na nossa cabeça um templo, um local, uma denominação. E nós precisamos entender que igreja não é nada disso. Igrejas são pessoas salvas que se reúnem em um determinado local. Jesus Cristo nunca veio para fazer divisões em igreja. A igreja, ela foi se dividindo no decorrer desde quando ela nasceu, ela foi se dividindo pelos homens. Os homens é que acabaram fazendo divisões. Na verdade, a igreja devia chamar a Igreja de Jesus Cristo, que se reúne em Campo Grande, um pedaço dela aqui na Rua Piratininga 65, outro lá, outro cá. Para efeitos até de práticos, a gente acaba colocando um nome, alguma coisa, mas a Igreja de Jesus não é nada disso, é o corpo de Cristo instalado aqui na terra. Então, para a gente entender o que é a igreja, nós precisamos saber de duas coisas. E é algo que está bem claro na cabeça aqui dos meus aluninhos do Panorama, que acabamos de estudar isso. Então, quando eu perguntar, vocês não respondem, tá? Então, a igreja, nós precisamos entender duas coisas. Primeira coisa que a gente precisa entender é o evangelho. Então, o que é evangelho? Quem que pode me dizer rápido, vocês têm os meninos e as meninas do Panorama, o que é evangelho? Nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso. Nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, ele vai contar nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se pegarmos o livro de Lucas, a mesma coisa, de Marcos, a mesma coisa, e de João, a mesma coisa. Cada um enfocando algum aspecto de Jesus, como por exemplo o Evangelho de Mateus, ele traz um enfoque maior de Jesus como rei. E o Evangelho de João, Jesus como Deus, por exemplo. Mas isso é o Evangelho, é nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Outro fato para entendermos a igreja, nós precisamos entender que a igreja é o templo do Espírito Santo. Então, a igreja só passou a existir depois da descida do Espírito Santo nesse ministério que ele é dado para a igreja, porque o Espírito Santo sempre existiu, ele é Deus, ele é onipresente, onisciente, está aqui desde sempre. Mas nesse ministério, ele veio para a igreja logo depois que Jesus morreu, ressuscitou, ficou aqui 40 dias e no dia de Pentecostes
quando ele subiu aos céus, depois que ele subiu aos céus, ele envia o Espírito Santo. Então, aí iniciou-se a igreja. Então, por que a gente precisa dessas duas coisas, Evangelho e Espírito Santo? Pelo seguinte, eu sempre uso o mesmo nome, tá? Se tiver alguma Joana aqui, é o nome que eu uso. Eu chego para Dona Joana e falo para ela: Dona Joana, eu tenho uma coisa muito boa para te contar. Ela está desesperançosa, ela está triste, ela está com problemas, ela está amargurada, ela está sem vida. Eu chego para ela e falo assim: Dona Joana, existe algo bom para eu te dizer. Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou no seu lugar. Você, Dona Joana, não precisa mais passar pela morte eterna. Jesus Cristo veio para te dar vida, e vida em abundância. Eu prego o Evangelho para Dona Joana. A Dona Joana aceita. Na hora que ela fala: sim, eu creio nisso, eu quero esse Jesus da minha vida, eu quero esse Deus que morreu a minha morte, que substituiu a minha morte. Quando ela fala isso, o Espírito Santo vem, fecunda esta palavra, que ela disse: eu aceito, eu recebo, e o Espírito Santo vem fazer morada dentro da Dona Joana. E ela passa a ser templo do Espírito Santo. E ela passa a ser igreja. Então a Dona Joana, a partir daquele momento, ela é igreja como indivíduo. E é dessa igreja que nós vamos falar hoje. A igreja como indivíduo. Então eu gostaria que, a partir hoje, amanhã e depois, a partir do momento que a gente começar a falar, que cada um se posicionasse como igreja e indivíduo. Não ficar olhando, pensando no irmão, no marido, no pai, no avô. Ah, se fulano fosse assim, se fulano fosse assado. Mas vamos trazer isso tudo para nós, para a gente ver se nós somos verdadeiramente igreja. Se essa Dona Joana, depois que eu falar tudo isso para ela falar assim: olha, tudo bem, eu creio mesmo em Deus, mas eu não quero não. Ela se tornou igreja? Não, ainda não. Pode ser que numa outra hora ela venha se tornar, mas ela não é igreja. Bom, nessa hora, quando acontece isso, aonde nós moramos? Planeta Terra, no mundo. Nós moramos no mundo. O mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Então o mundo é do inimigo, é de Satanás. Foi dado lá no início por Adão e Eva. Então nós, quando a gente faz isso, que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, e nós nos tornamos igreja, templo do Espírito Santo, nós saímos desse mundo e passamos a viver e a pertencer ao mundo, ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós passamos para lá. Então vamos abrir em Colossenses, vamos ver aqui uma passagem. Colossenses 1. Colossenses é no Novo Testamento, depois dos Evangelhos de Atos, de Coríntios. Vocês vão indo caminhando para o fim da Bíblia, vocês vão achar Colossenses. Colossenses 1. Verso 13. Amém? Amém. Então diz assim: Ele é Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então Jesus Cristo nos tira desse mundo que jaz no maligno e nos leva para o reino do seu amor. Nesse reino nós temos redenção e remissão dos pecados. Nós somos perdoados, nós somos salvos. É nesse mundo que é do reino de Jesus Cristo. Todos aqui já fizeram essa profissão de fé?
já aceitaram Jesus Cristo como seu substituto? Sim? Todos aqui creem que são igreja? Que não pertencem mais a esse mundo? Sim? E onde vocês moram? No etéreo, assim, no céu? Tá? Não. Nós moramos nesse mundo que jaz no maligno, mas não somos mais desse mundo, não pertencemos mais para esse mundo. E aí que começam os nossos tropeços, que nós vamos falar nos outros dias, vamos mostrar alguns dos tropeços. Quando nós nos convertemos, quando nós nos tornamos igreja, nós não pertencemos mais a esse mundo. As coisas desse mundo não têm mais nada a ver conosco. Mas nós iniciamos imediatamente uma guerra contra as pessoas, que todo mundo acaba incomodando, com o crente, que virou crente, que só lê a Bíblia, que no carnaval está no seminário, e o mundo se incomoda com isso. Nós travamos uma guerra com Satanás, que vai fazer tudo para que a gente volte a pertencer a esse mundo. E eu acho que a pior das guerras que nós travamos é conosco mesmo. É a guerra contra a nossa carne, contra a nossa alma, que a gente acaba militando o tempo inteiro, né, nesse problema de ou ser uma pessoa espiritual ou um crente carnal. Neile, cadê a Neiroca? Neile, coloca aquela lá com o desenhinho feio. Só pra a gente ter uma ideia. E a câmera? Não precisa, só dá um stop aí, né? Só para ilustrar um pouco, para vocês não cansarem. Então, eu fiz um desenho muito lindo. Pode abaixar um pouquinho dele. Abaixar, isso. Mais um pouco. Não tem importância, pode abaixar. Deixa nele, deixa não tampar. Abaixa mais isso aqui. O negócio é o seguinte, isso, assim, tá bom. Mais pra cá. Essa bola aqui é o mundo, tá? Os pontinhos pretos somos todos nós. Mas nós somos chamados para fora. Não ficou bom porque onde projeta isso não está aqui, senão não caberia. Nós somos chamados para fora. Mas aí nós vivemos nesse mundo. Mas nós não somos mais aqueles pontinhos pretos. Nós somos esses vermelhos, lavados pelo sangue de Jesus. Mas nós habitamos nesse mundo que jaz no maligno. Agora levanta aqui no que está escrito nele. Puxa para lá. O que é igreja? Igreja vem de uma palavra eclésia. Ekia quer dizer para fora. Eclésia, chamado. Então nós somos chamados. Se você é igreja, você não é desse mundo. Por isso que nós, principalmente, tá bom, Neiroca? Principalmente nessa igreja, nós falamos muito de santificação. O que é santificação? É ter aquela rodinha assim na cabeça? Não. Santificação é ser separados do mundo, porque nós não pertencemos a esse mundo. Então nós andamos nesse mundo como peregrinos e forasteiros, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Então, tudo que vem do mundo, do sistema do mundo, tudo que vem daqui, não pertence a nós. Aí que começa a confusão, aí que a gente começa a tropeçar, porque nós queremos ser chamados para fora, ter a remissão dos pecados, ter a redenção e estar nesse mundo com as coisas do mundo, envolvida com o mundo. Aí é que vira o problema. Eu falei isso na aula e vou repetir para vocês. É a coisa mais chata do mundo ser igreja desse jeito. Porque a gente não fica nem satisfeito com as coisas de Deus e nem fica satisfeito com as coisas do mundo. A pior coisa é um pé em cada canoa. É melhor ser do mundo, irmão. Melhor não ter, né? Melhor acaba indo pro inferno. Mas a gente tem que decidir para que lado a gente vai. E nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Quem nós somos. Como que nós
nós temos que nos relacionarmos com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos que relacionar com Deus Pai como um Pai verdadeiro, um Pai melhor do mundo, não a figura paterna que muitos de nós podemos ter ou temos do nosso Pai terreno, mas um Pai que é provedor, um Pai que é acolhedor, um Pai que dá colo, um Pai que dá segurança, um Pai que nos acolhe no momento difícil, um Pai que mostra a direção, fala isso está certo, isso está errado, um Pai que a gente tem um porto seguro. Assim que nós temos que relacionar com Deus Pai. Nós não podemos ter medo de Deus Pai, como às vezes, ou ter uma aversão como a gente tem do nosso Pai terreno. O Pai, Deus Pai, é o Deus todo-poderoso. É o Deus que tudo pode. Além disso, Ele é amoroso. Ele é acolhedor. Ele é aquele braço forte que na hora do perigo, quando você não tem mais para onde correr, você pode correr para o Pai. Então a igreja tem que tomar essa posição. Ela não pode, num momento de problema, ficar, ai, agora, vai para o Pai. Nós temos que lembrar que nós temos esse Pai e correr para o braço do Pai. Amém? Amém. A igreja tem que se relacionar com Deus Filho, com Jesus Cristo, da maneira como Ele mesmo, e a Bíblia declara que nós somos com Ele. A Bíblia fala de sete figuras bíblicas que mostram como que é o nosso relacionamento. Então ele fala, ele como o pastor e a ovelha, como a pedra angular e as pedras de construção. Então eu pergunto para vocês, existe pastor sem ovelha? Não. Existe ovelha sem pastor? Não. Ela se perde. Ovelha é o bichinho mesmo, ovelha é o bichinho mais tonto que tem. Ele vai para o rio e vai tomar água, ele cai, tem a lã muito grande, afoga. A ovelha precisa ser pastoreada. A ovelha, se deixar, ela come muito capim, come, até ter uma congestão. Então o pastor de ovelha tem que deixar a ovelhinha pastando. A hora que ela já viu que comeu o suficiente, recolhe essa ovelha, coloca no local que ela não pode mais comer, para ela poder fazer a digestão. Então não existe pastor sem ovelha e nem ovelha sem pastor. A pedra angular e a pedra da construção. O que é as pedras de construção? O que é a pedra angular? O alicerce. Adianta ter o alicerce se não tem as pedras de construção? Não. Adianta ter as pedras de construção sem o alicerce? Não. Então é assim que Jesus se coloca, na total dependência de nós e nós na dependência dele. Aí ele fala que ele é o sumo sacerdote e nós somos reinos de sacerdote. Uma coisa não existe sem a outra. O último Adão e nós a nova criação. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Essa é uma figura clara. Imagina uma cabeça sem corpo e um corpo sem cabeça. Impossível. E ele fala que ele é o noivo e nós somos a noiva. Ou seja, Jesus se coloca, Jesus que é Deus, que é todo poderoso, ele se coloca numa posição de dependência de nós, pelas figuras que ele coloca aqui. Ou seja, é como se ele estivesse falando assim, se vocês não existirem, eu não existo. Agora nós teimamos em agir independente de Jesus. Nós queremos ser a ovelha sem pastor, queremos ser as pedras de construção sem o alicerce, queremos ser a noiva sem o noivo. Aí a gente fica perdido mesmo. Aí que a gente tem que entender, se nós somos igreja, nós temos que tomar essa posição. Nós temos que crer nisso, gente. Não adianta falar aqui, aí amanhã acontece um problema e vocês vão agir como se vocês não tivessem pai, como se vocês não fossem um com Jesus. Não adianta nada, nós temos que tomar essa posse disso. Nós temos que agir no nosso dia a dia, desde as menores coisas como as maiores, nessa posição que Deus nos deu. E com o Espírito Santo, então? Nós só existimos, a igreja só existe por causa do Espírito Santo, que é Ele que fecunda essa palavra do Evangelho. Nós somos selados, nós somos habitados
pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então pensa bem, é isso que nós temos que entender. Amanhã é feriado e tal, não sei, tem gente que trabalha, mas enfim, vocês estão com um problema. E vocês, amanhã tem, vou falar amanhã, você tem um problema muito sério para resolver. Pensem que vocês são igreja. E sendo igreja, vocês têm um Pai que é todo poderoso. Vocês têm Jesus Cristo que não existe sem você. E vocês têm, eu brinco e falo isso, o rei da barriga. Que vocês têm Deus dentro de vocês. Deus que é rei, que é todo poderoso, está dentro de nós. Então aonde a gente vai, a gente leva esse Deus dentro de nós. Ele fala conosco, Ele nos aconselha, Ele nos dirige, Ele dirige a toda a verdade, o Espírito Santo. Me diz uma coisa, temer o quê? Ou então nós não estamos agindo como igreja? Nós temos Deus habitando dentro de nós. Nós temos que tomar essa posição, essa postura. É isso que é ser igreja. Não é ser de uma denominação. Ser igreja é ter essas atitudes. Amém? Amém. Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Amém. Não precisa responder, mas eu quero que cada um responda para si mesmo. Eu sou igreja? Eu verdadeiramente aceitei Jesus Cristo como meu substituto? Eu verdadeiramente não sou mais desse mundo? Eu estou aqui de passagem como peregrino e forasteiro? Aonde eu estou colocando o meu tesouro? Aonde eu estou investindo? Aonde, com o que e por que eu gasto os meus dias? Para fazendo o quê? Gente, nós não vamos ficar de asinha assim voando. Nós temos o nosso trabalho no dia a dia. Mas a prioridade e a maior parte, aquela coisa com mais dedicação, com mais amor, tem que ser investimento no reino. Aí nós somos igreja. Senão nós estamos frequentando um local aonde pessoas se reúnem e se dizem igreja. Amém? Então nós temos que pensar nisso. Se somos igreja, como que nós agimos? O que Deus espera de nós? O que Deus espera da igreja dele? Nós somos corpo de Cristo? Somos corpo de Cristo? Se nós somos corpo de Cristo, nós temos que ser parecido com quem? Com Jesus Cristo. Então vamos abrir em Romanos 8. Vocês estão aí em Colossenses? Voltem um pouquinho. Romanos 8. Oito, 29. Fala assim: porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou. Esses somos nós, isso aqui é a igreja, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós estamos aqui predestinados para sermos segundo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter o caráter dele. Nós temos que ser parecidos com ele. Para Deus, como nós vimos no outro estudo, nos reconhecer. A gente não fala assim, às vezes tem o filho de alguém andando assim na rua e fala assim: nossa, aquele lá é filho do fulano. Como você sabe? Mas é a cara dele. Olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele mexe, é a cara dele. É assim que nós temos que ser parecidos com Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que nós nos tornamos igreja, nós estamos salvos. E se a gente morrer no outro minuto, nós estamos salvos. Mas a partir do momento que nós estamos aqui vivos, o que Deus espera das nossas vidas é esse dia a dia e ficando semelhante a Jesus Cristo, a imagem dele. Amém? Vamos para 1 Coríntios 15.
É o próximo livro, depois de Romanos. Eu estou, gente, só definindo o que é a igreja e definindo o que nós temos que fazer. Então, nós temos que agir com Deus, entender quem é Deus nas nossas vidas, ter intimidade com Deus Pai, com Jesus Cristo, sabendo que Ele só existe se nós existirmos e vice-versa, e com o Espírito Santo tendo consciência que Ele habita dentro de nós. Isso é a igreja. Agora eu estou falando que nós precisamos ficar parecidos com Jesus, já que nós somos o corpo de Cristo. Então nós temos que parecer com Ele. A gente não pode ter cabeça de uma coisa e corpo de outra, né? Então nós temos que parecer com Jesus Cristo a cada dia. 1 Coríntios 15, verso 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? Jesus Cristo. Ele iniciou uma nova raça, na qual nós passamos a pertencer, nos tornando igreja. No 49 agora. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Então, gente, é isso que Deus quer nas nossas vidas, que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. 2 Coríntios 3, próximo livro. 2 Coríntios 3. Verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor ou Espírito. Então nós somos transformados de glória em glória, ou seja, pouco a pouco, dia após o outro, mas é de glória em glória, não é de glória e desenglória, se é que existe essa palavra. É como se a gente estivesse subindo uma escada. Então, um dia você dá o primeiro passo, no segundo dia você dá o segundo passo para chegar lá no topo. Um exemplo, uma figura. O que a gente não pode é dar um passo, subir um degrau, no outro dia voltar um degrau. Subir mais 3, 4 degraus, daqui a pouco desce 4, 5, 6. Isso não é de glória em glória. O nosso caminhar com Jesus Cristo é dia a dia, é gradativo, é pouco a pouco, mas é constante. Isso é ser igreja. Igreja como indivíduo. A gente não pode ficar parado. Tem gente que sobe e corre 3 lances e para. Está errado. Nós temos que todo dia caminhar um pouco. Todo dia Deus nos dá a oportunidade de agir como a palavra nos orienta, como Jesus gostaria que agíssemos naquele dia. Todo dia tem uma pessoa que incomoda a gente, todo dia a gente tem um problema, todo dia a gente tem a oportunidade de não falar mal dos outros, todo dia a gente tem a oportunidade de não fazer uma fofoca, todo dia a gente tem a oportunidade de ligar para alguém e orar para esse alguém. Deus vai colocando os degraus da nossa frente, a gente sobe ou não. E é aí que a gente tem que entender, gente, essa coisa estagnada não é igreja. Nós temos que ter sempre o nosso alvo, que é Jesus Cristo, e ficar semelhante à face dele. E eu vou repetir, todos os dias nós temos um degrau para subir que Deus coloca na nossa frente. E é aquela coisa que a gente não quer fazer. Aí a gente pensa, mas espera aí, como que Deus agiria, Jesus Cristo agiria nessa situação? Aí a gente vai e faz aquilo que Jesus agiria. Isso é igreja verdadeira. Isso é igreja vitoriosa. Gente, eu quero repetir isso, eu não repetir não, quero falar para vocês aqui, repetir porque eu falei para a turma do Panorama. Sabe o que é vitória para crente? Vitória em Cristo? Não é comprar um carro zero, não é terminar de pagar uma grande conta, não é conseguir passar numa faculdade, num
num concurso, em alguma coisa. Não é arrumar o namorado que queria, o marido que queria. Isso não é vitória. Isso são presentes que Deus nos dá. Vitória em Cristo é vencer a nós mesmos. Todas as vezes que você vence uma área sua, você é vitorioso. Todas as vezes que você vence o diabo, você é vitorioso. Todas as vezes que você vence o mundo, você é vitorioso. Amém? Eu estava pensando esses dias, nós estamos hoje na semana do carnaval. Alguém aqui sentiu falta de ir no carnaval? Sentiu, Dalva? Ah, tá. Você nem lembrou que era carnaval ou lembrou? Não. Então, gente, vou fazer um parênteses que não tem muito a ver com isso, mas tem a ver. É assim que eu sou, e muitas pessoas são, pro Natal. É a mesma festividade. E é assim. E tem gente que não consegue vencer o mundo, a ele mesmo e a Satanás numa situação, porque o Natal tem uma carinha melhor, disfarçadinha de que é nascimento de Jesus e pronto. Mas tem gente que nessa hora sucumbe para a mãe, para a avó, para o tio, para ele mesmo. Eu tenho certeza que ninguém teve vontade de nada de carnaval. Que carnaval é bem explícito, né? É o relaxamento de todos os costumes. Mas, fecha parênteses, voltando, vitória na igreja não é obter alguma coisa, é vencer as nós mesmos. Amém? Isso é ser igreja vitoriosa. A igreja que consegue falar não para as coisas que Deus acha que temos que dizer não. É isso que é ser vitorioso. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e perdeu na queda. E Jesus Cristo, Deus, através de Jesus Cristo, nos deu a oportunidade de voltarmos a ter a imagem e semelhança de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Não é de um dia para o outro. Nós não conseguimos, de um dia para o outro, estarmos perfeitos. Mas lembre-se disso, é como se fosse uma escada. E todos os dias Deus coloca um degrau. Não adianta subir de 2 em 2. Tem gente que quer fazer tudo de uma vez. Também não adianta. Vão aos poucos. Mas façam bem feito e não volte. Porque às vezes sobe de 2 em 2 e desce 3 em 3. Então é todo dia de glória em glória, de vitória em vitória. Para sermos cidadãos do reino, nós precisamos ser transformados. Transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E para sermos transformados daquela imagem de Adão, aquela imagem terrena, para sermos da imagem de Jesus Cristo, o novo Adão, pertencer à nova criação, nós precisamos morrer na nossa alma e no nosso corpo. Abram em João. Vamos ver o que Jesus falou. João 12. João 12. Verso 24. Jesus que está falando. Ele diz assim, 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, é a vida psique, a vida da alma. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, essa vida vinda de Adão, aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Amém? Então o que Jesus está falando? Um grão de trigo para dar fruto, ele tem que morrer. Se ele fica lá caidinho inteirinho, ele não dá fruto nenhum. Então, se nós somos igreja, nós temos que pouco a pouco, dia após dia, ir morrendo. Morrendo o quê? Quem que nós vamos matar? O velho homem. Como chama? As nossas vontades
A natureza adâmica, ela é que luta querendo prevalecer. Quando a gente fala, Jesus fala, pegue a sua cruz e siga-me, olha que convite maravilhoso, não é? Porque a gente hoje escuta, infelizmente, as igrejas, pastores e todo mundo, e na mídia, falando assim, você está com problema? Venha para Jesus. Você quer casar? Venha para a igreja. Você quer ficar rico? Venha para a igreja. Esse é o convite da falsa igreja, irmãos. Tem que falar. A igreja que vai ficar, que nós vamos estudar provavelmente na terça-feira. Agora, o convite de Jesus é aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Pega a sua cruz para ir lá matando todo dia a velha natureza. Quando Jesus chamou Paulo era um homem corretíssimo na lei. Ele era doutor na lei, ele era cumpridor da lei, ele era fariseu, ele era um homem rico, da tribo de Benjamim, ele era advogado, instruído pelos melhores mestres. Aí ele estava indo contra a igreja, pegou o cavalo dele e combatia todos os cristãos, essa raça nova que de repente nasceu lá em Jerusalém, que seguia esse tal de Cristo. Ele saiu para combater, para matar, e quando ele estava indo, ele teve um encontro com Jesus verdadeiramente, ele caiu, ele ficou cego por 3 dias e ele escutou Deus falar para ele, quem é você que me persegue? Jesus não falou quem é você que está perseguindo os cristãos, ele falou, você está me perseguindo, porque Jesus e nós somos um. Ele é o noivo e nós somos a noiva. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então quem persegue você, que é a igreja, está perseguindo Jesus, se você for igreja de verdade. Amém? Aí Paulo falou, Jesus chegou e falou assim, eu vou falar com as minhas palavras, está lá em Atos, ele fala assim, venha, me siga, que eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele não falou assim, venha que eu te mostrarei como a tua vida vai mudar, como você vai ser maravilhoso, como você vai ser rico, como tudo vai dar certo na tua vida, mesmo porque ele já era tudo isso. Humanamente não tinha mais nada para dar para Paulo. Ele era rico, ele era famoso, ele era culto, ele tinha tudo. Era a tribo de Benjamim era a tribo mais nobre que tinha. De todas as tribos lá, Judá, das tribos de Israel, era a mais nobre. Era a tribo dos riquinhos, vamos dizer assim, do chiquezinho. Ele era de lá. E aí, o que Deus ia dar para ele? Para esse mundo, mais nada, ele tinha tudo. E Jesus fala, venha, me siga, que eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Por que sofre, gente? Porque tem perseguição. Porque a nossa alma levanta contra e a gente não quer, mas quando a gente vence a nossa alma e vence o mundo, não tem vitória melhor. Nem passar na medicina de Harvard. Tem medicina em Harvard? Nem lá. É mais compensador do que você vencer a sua carne. Isso que é vitória. E tudo que Deus quer que a gente mate é podre, é lixo, é morte. Então Jesus quer que a gente pegue a nossa cruz, a nossa, cada um tem uma, para a gente ir lá. Hoje eu vou aqui, vou matar o meu velho homem que é orgulhoso. Vou lá e mato. Às vezes não é num dia, mas a gente vai matando. Deus vai colocando situações para a gente fazer isso. Gente, isso é ser igreja. Até nós chegarmos num ponto de sermos livres, felizes, nada nos incomoda. Nós não temos daí problema com ninguém. Nós amamos todo mundo, amamos o chato, o bom, amamos o feio, o rico, o pobre. Nós amamos porque a gente ama como Jesus nos ama. Nós não temos mais medo, porque nós temos um Deus que é todo poderoso, que é por nós. Porque Jesus só existe, entre aspas, se nós existirmos. Ele se colocou nessa posição, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Tem coisa melhor, gente? A gente olha para esse mundo. Ainda ontem eu li ontem ou hoje, não sei, eu li acho que é na última Veja, aquela parte que tem assim, o que desce e o que sobe.
subiu a venda de remédios para depressão, Rivotril, sei lá mais o que, continua subindo. É isso que a gente vê aí no mundo. É o povo que não sabe para onde vai, é um povo que não tem paz, é um povo que está sempre querendo mais, nunca se satisfaz. Jesus Cristo nos dá plenitude. Amém. Isso é ser igreja. E nós temos que tomar a nossa posição de separar mesmo do mundo. Pouco a pouco nós vamos separando. A gente vai vendo, isso me convém, isso não me convém. E a gente vai pouco a pouco saindo desse mundo que já é maligno. Amém? Amém. Deus nos capacita para isso. Vamos abrir em Efésios. Efésios 1. Depois de Coríntios, 2 Gálatas, Efésios 1. É do 15 ao 23, mas vamos ler só aqui. Vamos começar do 20. Efésios 1, 20. O qual exerceu ele em Cristo, está falando aqui do Espírito Santo de Deus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então Jesus está sentado à direita do Pai nos lugares celestiais. Como que ele está? Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Jesus, ele está acima de toda potestade, todo domínio, todo nome que se possa referir. Que nome? Tristeza, depressão, doença. Jesus está acima de tudo. Aí vocês falam, mas é Jesus. Aí é fácil. Então vamos continuar lendo. Verso 22. E pois todas essas coisas, isso que a gente acabou de ler, principado, potestade, poder e domínio, pois todas essas coisas debaixo dos seus pés, então está debaixo dos pés de Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele deu esse poder para a igreja, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Então Jesus, ele está acima de tudo isso, mas ele deu para a igreja, para aqueles que são separados, para aqueles que não são mais desse mundo. Ele deu. Então nós temos, gente, se cremos, o poder sobre toda a potestade, todo o principado, sobre todo nome que se levanta contra Jesus. Amém? Só que a gente precisa crer nisso. E crer, tomar posse disso. É isso que nós temos que fazer. A verdade é que a gente acha que isso é para o outro. É para um que é muito espiritual, ou não é bem assim. Faça um teste. Se vocês são igreja mesmo, que eu creio que são, faça um teste. Na hora de um problema, tome essa posição de igreja. Mas, gente, um problema que vocês estão vendo, que é o inimigo levantando. Por exemplo, vocês fizeram uma coisa totalmente errada, aí vocês começam, aí vem um guarda para te prender, ou vem alguém para te multar, alguma coisa, você começa, eu repreendo porque eu sou igreja e está tudo debaixo do meu pé. Não está. Você fez uma coisa errada, você vai assumir com a consequência disso. Deus pode te livrar de várias situações. Ele pode você passar por isso de uma maneira mais tranquila, mas que você vai passar, você vai. Não é disso que eu estou falando. Se você tem um problema que você sabe que veio do inimigo, aí sim você tem autoridade, porque ele está falando que esse foi dado para Jesus, ele colocou tudo debaixo dos pés de Jesus e Jesus deu à igreja. Amém? Quando nós tomamos essa posição, para tomar essa posição, nós temos
que ter a vida ressurreta de Jesus Cristo. Nós temos que entender que nós morremos. É o que está escrito ali no bolo da Aline. Não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aí você tem autoridade. Quando você toma essa posição, e para tomar essa posição, dia a dia você tem que matar a sua carne, dia a dia você tem que morrer como esse trigo para dar fruto. Quando você toma essa posição, você torna uma igreja vitoriosa. Amém? Aí você pode ser usado por Deus. Aí nós vamos ser o bom perfume de Cristo. Nós vamos ser embaixadores de Cristo, que é para isso que nós estamos aqui. Para ser embaixadores de Cristo, para ser as testemunhas de Jesus Cristo, para sermos o bom perfume de Cristo, não o mau perfume, gente. A igreja tem hora que só exala porcaria. Gente, eu não sei se é verdade, mas eu vi antes de ontem na internet, de uma congregação, a líder lá, vendendo um frasco escrito, o perfume com a essência do cheiro de Jesus, R$ 79,90. Ah, gente, o que é isso? Ainda foi um perfume, né? O que é isso, Senhor? Misericórdia. E mil coisas que a gente vê que não cabe aqui a gente falar disso. E que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas e da minha também. Porque quem está em pé, cuide para que não caia. Mas a igreja, infelizmente, não está exalando um bom perfume. E é isso que nós precisamos. Nós temos que ser luz nessa terra. Nós temos que ser sal nessa terra. Nós não podemos estar misturados com o mundo. É aí que entram os tropeços que nós vamos começar a falar a partir do próximo encontro. Neide, põe ali para mim a letra do Só o Teu Amor. Aí nós vamos poder... Aí não, nós temos que ser assim, como está escrito aí. A gente canta, louva a Deus, a gente tem que entender isso. Então, só o teu amor é que sara a minha dor. Será que é só o amor de Deus que sara a minha dor? Ou eu vou procurar a minha dor em tudo, menos em Deus? Preenche o meu viver, só o teu poder, quebra as cadeias que prendem o meu ser. Então é só isso que quebra, é o amor de Deus, é o poder dele que quebra todas as nossas cadeias, que quebra tudo que nós temos. Mas aqui, quero ser livre para adorar, quero ser livre para te amar e caminhar como um vencedor. Essa frase, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. Igreja, está vivendo assim? Você já morreu ou você está vivendo a Silva? Como que você vai orar com alguém, levar a palavra de Deus, se junto vai tua alma irritada, amargurada, magoada, a tua alma rancorosa, a tua alma que não perdoa, a tua alma invejosa? Você não morreu aí, irmão. Nós temos que viver como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou em Cristo, para ter a vida de Cristo. Então eu vou lá no Fausto, faz de conta que eu não gosto dele, mas eu gosto muito do meu aluninho especial. Faz de conta que eu não gosto do Fausto, na minha alma. E Deus fala assim, vai lá orar com o Fausto. Aí eu falo, ai Senhor, pelo amor de Deus, não quero não. Aí o que eu faço? Eu penso, é um degrau que Deus está me colocando para eu chegar mais perto dele. Como que Jesus faria nessa hora? Ia orar com o Fausto ou deixava o Fausto? Ia orar. Então eu pego e vou e Deus me capacite. Eu fui vitoriosa, mais até que o Fausto que recebeu a oração. Amém? Eu tenho que viver como alguém que já morreu, mas em Cristo ressuscitou. Nós temos que ter a vida de Cristo na nossa vida. Senão nós não somos igreja. Senão nós frequentamos igreja. Amém? Põe a outra música, a outra letra dele. Quando a gente vive desse jeito, aí nós podemos ser isso aqui que nós vamos ler agora, que a gente canta, e o Ralph toca muito bem essa música, esse louvor, e a gente canta, mas nós temos que ser assim. Sonda-me, quebrando meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Então o que a palavra fala? Amai o inimigo. Tem que transformar, eu só amo o amigo, eu vou ter que amar o inimigo. O que a palavra fala? Ore pelo seu inimigo. Além, tem que amar e orar.
fala, perdoa, pergunta por quê, perdoa. Então eu vou me transformando conforme a palavra de Deus. Aí enche-me até que em mim se ache só a ti. Ou seja, morre tudo que tem em mim e me encha do teu espírito. Como que eu vou ser preenchido se tem coisa minha ali? Não que Deus não nos use mesmo assim, senão Ele não poderia fazer nada através das nossas vidas. Ele usa, mas eu creio assim. Se Deus já te deu 2 degraus e você subiu 2, Ele vai te usar ali. Agora, se Ele te deu 3 degraus e você só subiu 1, Ele não vai te usar. Vai, porque é dia a dia, pouco a pouco. Deus já falou o que você tem que fazer, irmão, faça. Imediatamente. Bom, aí usa-me, Senhor, usa-me. Agora vamos ver como que Deus vai usar. Olha lá. Como um farol que brilha à noite. Eu até falei pro Cláudio, acho que nessa hora eu vou mandar apagar todas as luzes, mas não vou fazer isso. Apagar todas, ficar bem no escuro, pra gente sentir. Aí você imagina, tá bem no escuro, aparece um farol. Funcionou esse farol? Deu direção? Deu. Imagine assim um mar, vocês perdidos no mar, acabou a luz do navio, à noite, vocês não enxergam nada. Lá longe tem um farol apagado. O que vai adiantar? Nada, não é? Agora, se você, se Deus te preencheu, até que não ache mais a ti, e somente a Ele, você vai ser um farol. E a pessoa que estiver dentro do navio fala assim, olha, ali tem um farol, vamos seguir para ali. Você vai ser direção para os irmãos, você vai ser direção para o mundo. Aí Deus pode te usar. Como ponte sobre as águas. Imagine um rio imenso. Você tendo que atravessar do outro lado. Tem uma ponte quebrada. Uma ponte despencada. Alguém vai usar isso, irmão? Não, a gente tem que ser. Então, como um farol, como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. Isso eu fico imaginando, deve ser uma das coisas melhores. Você está no deserto, naquele calor, sem água, você não sabe para onde vai. Eu nunca fui num deserto, né? Porque hoje em dia também tem umas excursões. Mas dizem, a gente lendo romance e tudo, que quem fica no deserto, eles ficam tendo alucinações de tão forte que é o sol, de tão alucinante que é, porque aquela areia move, você acha que está vendo uma coisa e está vendo outra. No deserto tem cobra, tem escorpião, tem calor de 50 e tantos graus de manhã e inverno à noite, frio à noite. Você acha um abrigo? Olha que coisa boa. É isso que nós temos que ser, gente. Deus, para nos usar desse jeito, como a gente fala, nós temos que estar cheio dele. A nossa alma tem que estar morta. O trigo tem que ter morrido para dar fruto. Aí, como flecha que acerta o alvo. Vocês imaginem, eu estou assim trágica, né? Numa floresta e de repente vem uma onça, um leão para cima de vocês. E vocês têm uma flecha. E vocês, e erra. Morreu, não é? Então nós temos que ser usados assim, de uma maneira certeira, de uma maneira que funcione. A igreja de Jesus é isso, não é esse bando de gente que a gente anda vendo. E quando não estão nessa teologia da prosperidade, estão acomodados, estão parados, só olhando para o próprio umbigo, só querendo saber da sua salvação. Nós temos que ser tudo isso para ide. Tudo isso para levar para as outras criaturas. É isso que a igreja de Jesus faz aqui. Isso que é ser igreja. Aí sim, vamos ser usados da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eita, mas esse é difícil, né? Às vezes a gente é um baita de um farolzão, ou tem uma pontaria certeira, mas a hora que Deus pede é na hora que a gente está assim, descansando, né? A hora que a gente tem um compromisso nosso e Deus fala assim, vai lá, faz isso. Ai, Senhor, hoje não vai dar. Mas a gente canta aqui, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Quando a gente cantar isso, gente, nós temos que ver o que estamos cantando. Nossa palavra tem poder. A gente não pode falar isso à toa, não. Até pode, né? Até pode, mas quem tem uma aliança com Deus, uma aliança com Jesus Cristo, tem peso nas palavras. Não, a gente não pode ser assim leviano, né? A palavra diz que nós
nós daremos conta de toda palavra frívola que saiu da nossa boca. Isso é uma transformação conforme a sua palavra. Eu hoje me conscientizei que eu falo um monte de bobeiras, um monte de palavras frívolas. É um degrau que Deus colocou para mim. Comece a subir esse degrau, não passe para o outro enquanto você não parar de falar palavras frívolas. É assim que é ser igreja, amém? Assim nós vamos ser usados. Isso é ser igreja. Tá bom, Neroca, obrigada. Aí nós seremos uma igreja forte, uma igreja vencedora, amém? Nós não estamos aqui brincando. O diabo não brinca. Eu creio que nós estamos muito perto do fim, por tudo que a gente tem visto. Agora, ontem, vocês viram lá a Rússia querendo arrumar briga? E os Estados Unidos já entrando no meio? O que a palavra diz? Ouvirão guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Mas é logo ali o fim. Gente, se Rússia e Estados Unidos resolver uma guerra, acabou o mundo, né? Ou pelo menos muita coisa vai acontecer. De tantas armas que eles têm. Não é para assustar, mas é para a gente pensar. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou igreja ou sou o quê? Não é? Então, hoje eu vim trazer isso para vocês. O seminário é igreja, pode ver, Ralf, caminho e tropeços. Então, hoje nós vimos o que é igreja. E nós vamos começar a ver simultaneamente o tropeço e o caminho a partir de amanhã. Nós vamos pegar vários problemas que nós temos como indivíduo e que a gente tropeça e que a gente volta atrás. E a gente vai ensinar não, a gente vai tentar trazer a luz para que cada um, através do Espírito Santo, veja qual é o caminho para consertar. Amém? Amém. Então vamos louvar o Senhor.